Bem-vindos ao Marcas de Excelência, o podcast da DS Private, onde exploramos o universo do luxo e da qualidade. Eu sou Adriano Nogueira Pinto, coordenador nacional da marca DS Private, e hoje temos o prazer de receber Vítor Marques, arquiteto na OFA, para uma conversa sobre como a arte, vontade, expressão e sentimento se manifestam nos detalhes, desde a concepção ao projeto de casas de sonho. Olá, Vítor. É um enorme gosto recebê-lo no nosso terceiro episódio do podcast da DS Private. É de facto um enorme gosto tê-lo connosco e um prazer, eu diria até. Pode-nos falar um bocadinho de como é que começou o projeto da OFA, Arquitetura? Muito obrigado, Adriano, pelo convite. É um gosto estar presente neste podcast e ter a oportunidade de falar um bocadinho do OFA, de como cresceu, de como nasceu e da parceria que temos com a DS Private. Bem, o OFA nasceu, lá está, nós saímos em 2014 da Faculdade de Arquitetura. O mercado apresentava-se um bocado conturbado, não era muito fácil arranjar emprego na área, a maior parte dos meus colegas viram-se na necessidade de emigrar, e eu e mais dois colegas meus de curso decidimos arriscar e lançar-nos no mercado. Tínhamos uma ideia daquilo que deveria ser a arquitetura muito presente, muito vincada e muito marcada, sabíamos como é que queríamos atacar o mercado, então decidimos, num ato de fé, diria quase, arriscar e lançar-nos no mercado. A partir daí foi tudo um desenvolver de passo a passo, estabelecendo parcerias no mercado, mostrando a nossa marca, a nossa linguagem arquitetónica diferenciadora, fomos ganhando espaço no mercado e fomos crescendo. O grupo de Decisões e Soluções apareceu no nosso caminho e o engenheiro Adriano Pinto foi uma peça fundamental também nessa parceria e no crescimento deste trabalho que nós temos vindo a desenvolver em conjunto. Acho que tem sido bastante proveitoso e bastante fortuito, que nos ajudou a sedimentar um bocadinho a nossa marca, a nossa maneira de ver, a arquitetura e a nossa posição no mercado da construção. Não só no mercado da construção por si só, mas em todas as áreas que circundam à volta da construção, desde a decoração, desde o design, desde outro tipo de áreas de atividade em que o OFA se projeta e se vê como parte integrante. Eu acho que, de qualquer das formas, foi uma relação do win-win. Vocês estavam a começar a vossa vida, nós também estávamos a dinamizar novas áreas de negócio dentro do grupo DS e naturalmente, quando encontramos três jovens cheios de vontade, com uma linguagem arquitetónica tão específica, mas acima de tudo com muita vontade de trabalhar, que é isso que nos move, é a vontade de fazer coisas, é a vontade de crescer, é a vontade de realizar e de concretizar. Portanto, eu diria que para os dois lados isso foi bom e felizmente continua a ser bom. Sim, acredito que sim. Como o Vítor sabe, a DS Private é uma marca do grupo DS, segmentada mais nos imóveis premium e luxo. Atendendo a esta segmentação tão específica, evidentemente que nós trabalhamos também outro tipo de imóveis, mas acima de tudo queremos que o nosso core seja imóveis premium, imóveis de luxo, com um nível de serviço completamente diferenciador e de valor acrescentado para o cliente. Como é que a OFA se vê na integração e no apoio a esta área tão concreta do premium e luxo ao nível daquilo que é a vossa arquitetura? Eu acho que o OFA, enquanto gabinete de arquitetura, enquanto criação, se casa muito bem com essa ideia de luxo. Até porque nós acreditamos na exclusividade como sendo o derradeiro elemento de luxo. Aquilo que nós fazemos é totalmente exclusivo, não fazemos dois projetos iguais, são exuberantes em termos de linguagem arquitetónica, têm uma imagética muito forte, é muito impactante, e acho que é o mercado de luxo que cada vez mais procura. A afirmação, a vontade de ter algo que é só nosso, que é exclusivo, que não é repetido e que não é banal no mercado que já está saturado de tanta oferta. Portanto, eu acho que essa exclusividade e essa personalização do objeto arquitetónico para um cliente específico, logicamente imbuído de luxo, imbuído de materiais de qualidade, como o Adriano disse, prestando um serviço de excelência, eu acho que isso é que faz com que o OFA tenha uma posição muito vincada no mercado de luxo. Não só pelo valor em si, do trabalho que desempenha, mas sim por essa exclusividade e por essa vontade de fazer algo único para um cliente único com vontades únicas. E isso acho que é uma resposta excelente que o OFA dá no mercado muito competitivo. Eu diria o fato à medida, para todos os efeitos. Exatamente. Sempre, mas de qualquer das formas com uma linguagem arquitetónica que é muito vossa, é muito característica. Claro, quem olha para um projeto da OFA claramente e conhecendo a linguagem arquitetónica da OFA, identifica-o naturalmente e de facto
como dizia, este segmento de luxo é um segmento que naturalmente aponta para questões diferenciadoras, coisas que de facto não são normalmente vistas e que as pessoas, quem busca essa valorização acrescida, também ao nível do imóvel, busca de facto esse aspecto diferenciador, ser diferente daquilo que normalmente se faz. Sim, acreditamos mesmo nisso. Acreditamos que a arquitetura tem que ser mais do que propriamente um replicar de uma solução pré-estabelecida. É muito mais do que isso. Eu acredito na arquitetura como uma expressão de arte e, sendo uma expressão de arte, tem que ser transcendental, tem que ser mais do que uma mera resolução de um problema que é identificado para um determinado sítio, de um determinado cliente. Tem que ser algo que é exclusivo, personalizado e que tenha um significado um pouco mais elevado do que digamos, 4 paredes ao alto. Não queria Ou seja, a criação, a verdadeira criação na arquitetura. Exatamente. Algumas das soluções que são preconizadas pela OFA claramente são de rojo arquitetónico e claramente pautam-se pela diferença. Sob o ponto de vista do valor do imóvel, valor de mercado do imóvel, como é que a OFA vê isso? Porque, de facto, uma coisa é a utilização dos materiais e os custos associados, outra coisa é o custo associado a um projeto de arquitetura diferenciador também, mas o resultado final não tem que ser obrigatoriamente tão elevado quanto isso, ou seja, o facto de termos uma arquitetura diferenciadora não significa que isso se transponha exatamente no custo final da obra, mas, sob o ponto de vista da valorização do imóvel, no vosso ponto de vista, isso é impactante, ou seja, valoriza-o e até que ponto? Sim, eu acho que é bastante impactante e valoriza, gera muito mais valor ao imóvel. Uma coisa é o custo de execução, outra coisa é o valor que a qualidade intelectual imbuída do projeto vai atribuir ao imóvel. Eu acho que sendo um tipo de arquitetura diferenciadora, distinta, sendo one of a kind, os imóveis tendem a ter um valor de mercado muito superior a algo que se vê por réplica. É lógica, é uma questão de lógica no mercado. Se não houver concorrência para o tipo de produto que nós estamos a propor, por si só ele torna-se tem um valor mais elevado. E é isso que o OFA acredita. Acredita que a arquitetura, como elemento diferenciador, como elemento de criação, é capaz de projetar muito mais valor, de atribuir muito mais valor a um imóvel colocado no mercado. Mais propriamente, até diria, do que muitas vezes algum tipo de material, algum tipo de pormenor de luxo. Tem a ver, sim, com a questão que já falámos há bocadinho da exclusividade, da exuberância da arquitetura e da beleza da arquitetura que faz com que traga para este campo comercial um fator que na questão da avaliação imobiliária, naturalmente. Exatamente, depois há o fator emocional por parte do comprador. E o comprador, estando emocionalmente ligado a um imóvel, é capaz de ir muito mais longe em termos de valor do que propriamente uma mera compra racional e que seja muito objetiva, em que seja uma avaliação de áreas, localização, em que depois vai dar um valor final. Acho que nesse campo a arquitetura é capaz de ser muito mais e atribuir muito mais neste campo da imobiliária. Acho que consegue ser muito mais... Eu acho que mesmo do ponto de vista da racionalidade, daquilo que é comprar um imóvel, até eventualmente para revender, e até sob o ponto de vista do negócio, se de facto a arquitetura valoriza o imóvel, também sob o ponto de vista do cliente e investidor, pode ser muito mais interessante até apostar num design de um imóvel mais arrojado. Sério? O custo de execução desse imóvel, de construção desse imóvel, não tem que ser obrigatoriamente indexado à valorização final, portanto, de todo, não é? Mas, de facto, sob o ponto de vista de mais-valia gerada, a arquitetura pode ser impactante. Sim. A arquitetura e a decoração, eu acho que sim, podem ser dois elementos que impactam bastante no preço final de venda de um imóvel. Acho que é inquestionável isso. Vítor, independentemente da linguagem arquitetónica da OFA, eu creio que existem outros cuidados em função da localização, nomeadamente do imóvel. O que é que vocês costumam fazer nesse sentido? Ou seja, há uma interpretação daquela realidade regional e da devida integração, seja em termos paisagísticos, seja em termos de cores de utilização naquela zona, especificamente, como é que vocês fazem essa leitura total? Sim, o processo criativo não é propriamente pegar numa folha em branco e partir para uma construção de algo que é meramente pessoal.
Não. Um projeto de arquitetura, quando nós começamos o processo criativo, partimos sempre de um ponto de partida, de um local específico, de uma realidade regional, como falou, muito específica, e nós, enquanto projetistas, tentamos sempre imbuir os nossos projetos dessa mesma realidade, nunca subvertendo a nossa linguagem arquitetónica, nem a nossa ideologia do que é que o projeto poderá vir a ser, mas sim trazer elementos já existentes no local, que sejam marcadamente regionais, que tenham caráter, que tenham força, que sejam representativos da identidade de uma localidade e trazê-los para o nosso projeto. Nós vemos isso só como uma questão de enriquecimento do nosso projeto e não desta ideia de negar o sítio onde nós vamos edificar o nosso projeto, porque há uma identidade associada àquela região. Não subverter, digamos, a identidade regional da localização desse imóvel. Por cima, num país como o nosso, centenário, com uma identidade muito marcada, com vários layers de construção que vêm dos consecutivos séculos, e nós fazermos uma ligação desta linha temporal numa linguagem arquitetónica que por si só é marcante, acho que é extremamente benéfico, ainda é um fator positivo, e lá está, e que é... Acho que entre o futurismo e a linguagem arquitetónica que nós temos, o que nos diferencia é um bocado isto, é esta ligação que nós fazemos entre o arrojo e o passado, que faz com que as pessoas aceitem a nossa arquitetura até de uma forma não tão chocante e não gerando tanta estranheza. Vítor, muitos anos de conhecimento conjunto, temos trabalhado em muitíssimos projetos. Para nós termos um parceiro como a OFA é de facto muito gratificante, termos a vocês, aos 3 sócios desta, que de facto são os sócios fundadores da OFA connosco, sempre muito disponíveis nesta parceria também. É claro que a DS Private é uma marca que vai a caminho dos 4 anos de existência, claro que herdamos aqui um bocadinho todo o passado daquilo que desenvolvemos conjuntamente e gostamos muito de olhar para a mediação imobiliária daquilo que nós fazemos, a compra, venda e arrendamento de imóveis, mas sobretudo pegando aqui no produto terreno urbano, que é uma coisa que tem sido muito objeto até das nossas formações internas da DS Private, e temos vindo a trazer-vos até às nossas salas de formação para explicar às pessoas como é que nós podemos interagir uns com os outros. O que é que o Vítor pode referir sobre isso, sobre esse procedimento, sobre essa forma da dinamização do negócio? Certo. São cerca de 8 anos, se não me engano, de parceria conjunta entre o OFA e o Grupo Decisões e Soluções, que agora migrou um bocadinho para a DS Private, até por uma migração, acho que foi quase natural, pelo tipo de arquitetura que o OFA faz, também pela relação pessoal, pelas pessoas, pela relação pessoal que vamos mantendo com as pessoas dentro do grupo e mais especificamente da DS Private, e acho que isso tem sido bastante benéfico e tem sido bastante produtivo. Relativamente àquilo que estava a dizer, o OFA tem uma maneira de trabalho muito específica e acho que se articulou muito bem com a metodologia de trabalho do grupo DS. Nós estamos sempre bastante disponíveis para apoiar qualquer consultor do grupo no desenvolvimento e na qualificação de terrenos e de clientes para futuras construções, e acho que isso é uma mais-valia que nos posiciona no mercado. O OFA consegue, de maneira ágil e de maneira célere, dar respostas aos parceiros, mais uma vez, na qualificação de terrenos, que depois vai fazer com que haja uma venda mais rápida, que seja um win-win entre a DS e o OFA, porque uma boa qualificação é uma venda mais certa, e uma venda mais certa pode-nos garantir a nós, enquanto projetistas, um projeto de futuro de uma maneira mais assertiva. Eu acho que esta ligação e esta maneira ágil de nós comunicarmos sem grande, digamos assim, constrangimentos, sem grandes dificuldades, termos um veículo de comunicação muito mais próximo, muito mais célere, faz com que a resposta seja dada de maneira muito mais eficiente e temos todos a ganhar com isso, sem dúvida. Da nossa parte, eu diria que nós aquilo que pretendemos é, por exemplo, falando do produto terreno, e quando o temos devidamente disponível para oferecer ao mercado, é não vender apenas um quadradinho de terra, certo, porque isso não tem de facto apelo nenhum relativamente aos sentidos. Poderá ter, de facto, haver aqui alguns aspectos, a proximidade do mar, claro, ou da montanha, ou da família, ou dos amigos, que são sempre aspectos emocionais que impactam nas pessoas. Mas, em boa verdade, quem olha para um terreno não sabe exatamente características desse mesmo terreno, não conhece o bilhete de identidade do terreno e aquilo que lá pode construir, e não está a ver a sua casa. Ou seja, desde logo esse aspecto emocional não existe. E nós somos pessoas de relação por um lado, mas acima de tudo
também de potenciar a emoção nos nossos potenciais clientes e, portanto, a nossa própria ideia é, quando trabalhamos com um gabinete como a OFA, é de podermos desde logo transmitir algo que a pessoa possa vestir sob o ponto de vista imobiliário e possa sentir como seu, ainda que o produto não esteja devidamente desenvolvido. E é nesse sentido que a parceria com um gabinete como a OFA faz todo sentido, porque de facto nós conseguimos pegar no produto terreno e dar-lhe uma roupagem arquitetónica sobre o produto final que possa ser construído com consciência e também, naturalmente, legitimando todo o processo do pré-licenciamento do próprio projeto, de forma que não estejamos a vender uma coisa oca e desprovida de sentido, ou até fictícia, mas algo que de facto se pode na realidade efetivar. E dessa forma as pessoas poderem olhar para aquele quadradinho de terra e verem ali a sua futura casa, o seu próprio futuro investimento, a eventual revenda futura até ao mercado, ou seja, haver aqui claramente a identificação de algo que na prática, se não existe hoje, vai existir amanhã e nós podemos vender não exatamente um sonho, será um sonho naquele momento, mas uma realidade palpável a muito curto prazo. Esta parceria é sempre um starting point para um possível negócio, seja ele qual for, seja a construção da casa para a habitação própria, seja de um potencial investidor que quer comprar para revenda. Acho que esta parceria é sempre benéfica para ambas as partes. Somos pessoas ambiciosas, gostamos sempre de olhar para o futuro, que será aquilo que nós quisermos e que nos deixem efetivamente também lá chegar. Mas como é que a OFA vê o desenvolvimento deste mercado, deste segmento mais específico, premium e luxo? De que forma é que a OFA também se vê a desenvolver o seu trabalho, cá em Portugal, possivelmente também noutros países, enfim, esta integração toda. Luxo, crescimento desse mercado e também a exportação do conceito OFA para outras paragens. Acredito, é inegável que o mercado de luxo está a crescer em Portugal a uma velocidade bastante acentuada. Portugal apareceu no mercado de luxo de um momento para o outro. Foi imediata quase a procura das pessoas por parte de Portugal, não só por as questões geográficas, mas também pela qualidade de vida que nós somos capazes de proporcionar, e com isso abriu muitas portas. Abriu-nos portas a nós projetistas, mas também a outros ramos de atividade. Relativamente à questão que falou da projeção do OFA além fronteiras, além de já estarmos presentes no mercado espanhol, em que temos um mini gabinete, um showroom em parceria com o Mercado da Pedra em Marbella, nós vemos sempre este crescimento com algum cuidado e alguma ponderação. Porquê? Porque nós queremos expandir, mas nunca distorcer. Isto é, não queremos ter uma dimensão que fuja fora do nosso controle e que nos distorça a identidade que pretendemos atribuir à nossa arquitetura. Portanto, avaliamos sim o futuro com ambição, com bastante ambição. O nosso objetivo é ter a nossa marca presente noutros países, primeiramente noutros países europeus e depois, quem sabe, lá fora, possivelmente no continente americano, onde, aliás, é o que está mais perto de acontecer neste momento. Ganharam recentemente um prémio. Exatamente, também, um prémio de uma entidade norte-americana, e por isso, lá está, o tipo de linguagem arquitetónica é muito mais aceito lá do que aqui. Nós somos um pouco até mais conservadores do que propriamente nos Estados Unidos, e isso tem aberto algumas portas e até de maneira mais fácil e mais célere. Mas, como estava a dizer, eu prevejo que o OFA cresça e tenho a ambição de potenciar o crescimento do OFA, mas sem nunca distorcer esta capacidade que nós temos de ser únicos e de ser identitários. Não quero ganhar uma escala em que tenha que subverter à repetição e tenha que deixar de ter esta identidade muito específica de criação artística. Vamos fazê-lo passo a passo, acompanhando a tendência de mercado. Estamos a pensar e a projetar, sim, essa expansão, com cuidado e com ponderação, como já disse, e vai acontecer brevemente, sim. Vítor, muito obrigado por esta nossa conversa. É sempre um gosto estarmos juntos, conversarmos sobre os nossos negócios e, como nós costumamos dizer, juntos rumo ao futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado.